Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast, da Casa Hunter, dessa vez com o tema de perspectivas de tratamento em hipertensão arterial pulmonar. Meu nome é Ariadne Guimarães Dias e é um enorme prazer recebê-los, aqui para mais uma programação da Casa Hunter. Essa é uma iniciativa educacional que fará parte da nossa biblioteca virtual. O que é isso? Nós temos um espaço dentro do YouTube, hoje, com mais de 700 vídeos sobre doenças raras, São aulas, webinars, lives, depoimentos, e que servem de referência para você que está buscando algum conteúdo sobre doença rara. Mas vamos lá. Antes da gente iniciar essa conversa, eu gostaria muito de apresentar os convidados que estão aqui ao meu lado, Doutora Flávia Navarro, seja bem-vinda, coordenadora médica de cardiologia do Hospital Infantil Sabará, uma referência em raras, E também do Centro de Referência em Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, obrigada Casa Hunter, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Dr. Alexandre de Mello Kawasaki, pneumologista e intensivista do Hospital AC Camargo, coordenador de pós-graduação em pneumologia do Hospital Israelita Albert Einstein e sócio fundador da Clínica de Doenças Respiratórias Avançadas, E olha, continua empreendendo, hein? Ele também é sócio fundador do raras.org, um projeto que mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre doença rara e também estar nesse local tão fantástico, com pessoas também tão fantásticas. Obrigado. Nós agradecemos. E ainda, a presença de Débora Lima, empresária, vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, paciente de hipertensão arterial pulmonar. Eu não sei nem o que te falar, Seja parceira. Obrigada por estar conosco e representar aqui o importante papel de voz do paciente. Muito obrigada pelo convite, Ariadne. É uma honra estar aqui na Casa Hunter para poder contribuir com essa conversa, junto com essas pessoas incríveis também. Agradeço muito pelo convite. Somos gratos. Bom, apresentações devidamente feitas, a gente pode iniciar essa conversa, E aí a gente preparou um pequeno histórico que meio que contextualiza a história da hipertensão arterial. Vamos lá. Até 2010, a hipertensão arterial pulmonar era praticamente invisível no sistema de saúde público. Não havia padronização nacional, levando a desfechos ruins e uma alta mortalidade. O cenário melhorou consideravelmente entre 2010 e 2014. Nesse período, é criado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, o PCDT, específico para a doença, Também ocorreu a criação da Rede de Atenção à Pessoa com HP. A patologia passou a ser reconhecida como uma doença de atenção especial dentro do SUS. Foi definido um fluxo nos serviços de referência e ainda incluídos medicamentos específicos na rede, nosso conhecida dupla bozentana e sildenafila. Depois disso, a gente passou por uma fase de atualização e expansão do tratamento com a ambrisentina e o tadalafila, e ainda mais tarde a inclusão de uma classe mais potente de medicamentos, como o iloprost, e também o treprostinil, que são considerados aí, cruciais no tratamento de estágios mais graves da patologia. E aí, uma abordagem específica também para os pacientes do grupo 4, que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que é a HPTEC, contemplando o uso do Reosiguat, um medicamento específico para essa condição. Ufa, doutora? É uma longa história, mas fundamental para que a gente pudesse fazer essa conversa hoje com consistência. Doutora Flávia, como está a situação do brasileiro com HP hoje no Brasil? Qual é o balanço que a senhora faz do tratamento desse paciente na rede? Olha, Ariadne, olhar para trás e olhar para frente, O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? É um desafio trabalhar com hipertensão pulmonar no Brasil. Nós tivemos aí praticamente 10 anos de um PCDT absolutamente obsoleto,
né? O PCDT, ele já, de 2014, ele já saiu com terapia única ou switch, que é algo que nós nunca praticamos, né? Então, nós ficamos muito tempo com dificuldade de acesso da medicação. Em 2023, veio o PCDT novo, contemplando a terapia combinada, mas que a gente ainda encontra muita dificuldade para chegar na ponta, para chegar a quem precisa. Então, hoje a gente a gente vai conversar sobre medicamentos, né, e drogas e novas vias. Hoje nós estamos vendo as novas vias chegando e a gente está brigando pela terceira via. Então, hoje no Brasil temos acesso a 3 vias, né, endotelina, óxido nítrico e prostaciclina. Mas uma coisa que eu queria chamar muita atenção é que na prostaciclina nós não temos acesso às medicações endovenosas e subcutâneas. Então nós só temos o inalatório, que é o Eloprost, né, de 6 a 9 inalações ao dia, e o Selexipag, que não é exatamente um prostanoide, ele vai se ligar a um receptor IP, mas nós ainda, no paciente grave, nós ainda temos muita falha de terapêutica. Então, acho que, sim, melhoramos, né? Temos terapia combinada, mas em vários estados do Brasil, a terapia combinada não chega ao paciente, e isso é muito triste. Acho que a Débora acaba encontrando bastante isso no dia a dia dela. Em São Paulo, a gente tem uma organização, alguns estados a gente tem uma organização em centros de referência com uma melhoria desse acesso, mas é isso. Olhando para trás, melhorou, mas olhando para frente, ainda temos muito a fazer. Super importante a gente fazer essas amplas abordagens, né? Não é ser nem otimista demais, nem pessimista demais, é ver a coisa como ela é no dia a dia, na realidade. E aí isso me remete à minha amiga e paciente que está aqui com esse papel de representar quem está lutando dia a dia para viver e viver bem com o HP. Débora, como paciente e diretora de uma associação específica dessa doença, é muito importante ouvir a tua percepção sobre o que foi abordado pela doutora. Sim. É uma situação realmente, conquistas e desafios, né? Quando a gente olha o cenário de doenças raras, a gente ter um PCDT é uma enorme conquista. A maioria das doenças não tem. A gente tem o PCDT, a gente tem acesso ao tratamento, apesar de... São tratamentos modernos, apesar de já terem outros tratamentos aprovados pela Anvisa que ainda não foram incorporados, mais modernos ainda, a gente tem acesso a algum tratamento, a gente tem centros de referências, não na quantidade ideal, levando em consideração o território brasileiro, a gente tem profissionais super capacitados, especializados para poder tratar esses pacientes. Só que a gente vê a maior parte dos pacientes aí perdidos no sistema de saúde, voando para lá e para cá, porque eles ficam perdidos na atenção básica, por conta da falta de uma linha de cuidado. Então a gente vê o quanto a jornada é longa, só que em até 2,8 anos, a doutora Flávia pode me corrigir se eu estiver errado, o paciente pode morrer. E ele morre na realidade, né? Quando a gente para pensar que o paciente que ele é diagnosticado, ele é o vencedor de uma maratona. Trazendo o meu caso como exemplo, e o meu caso é a história de muitos, né? Eu demorei 7 anos para ter o meu diagnóstico e eu passei por 9 cardiologistas antes de conseguir efetivamente ter o diagnóstico. Então, quantos são os subdiagnosticados aí pelo Brasil? Quando a gente fala assim de você ter hipertensão arterial pulmonar em estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até... É uma situação. Agora, você ter hipertensão arterial pulmonar ali dentro do Brasil profundo é terrível, assim, é desolador. Você vê o tamanho do abandono, a quantidade de desamparo que esse paciente ele é submetido. E a gente vê que o problema, atualmente, ele mora muito numa questão da falta da linha de cuidado, né? Porque de que adianta da gente trabalhar tanto para trazer novas tecnologias, com pesquisa e com várias outras coisas, se o paciente não consegue chegar no centro de referência? Se a gente começar a comparar os dados, né? Você falou em 2 anos e meio. 2,8 anos, né? Em média. A média de doenças raras no Brasil é de 5,4, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, a gente já viu o desafio a ser vencido. O tamanho do abismo, né, que tem aí, que você precisa vencer para conseguir chegar no tratamento.
bem desafiador. Bom, doutor Alexandre, com um pneumologista muito afeito à causa das doenças raras, o que é raro, diga-se de passagem, é raro. Eu gostaria de ouvi-lo sobre uma perspectiva um pouco diferente, né? Como é que você observa a preparação dos especialistas neste órgão, né, para lidar com o tratamento dessa doença, né? Os pneumologistas brasileiros estão preparados para lidar com a HAP? Como toda doença rara, é um desafio para todo mundo. É um desafio para mim, é um desafio para quem está na ponta, quem está nos grandes centros, quem está no local mais distante possível, porque o diagnóstico da hipertensão pulmonar, ele é muito complexo. Não é simplesmente um ecocardiograma, né? Como toda doença rara, a gente precisa de um suporte diagnóstico extremamente amplo. A gente tem os exames que são de triagem, e o ecocardiograma, sim, é uma coisa muito importante, e muito provavelmente por isso que a Débora ficou indo em cardiologistas, né, que muitas vezes você faz o diagnóstico de hipertensão pulmonar e você procura um especialista voltado que vai pegar a parte cardíaca, que tá tudo bem. Só que não é só aí que acaba, e a gente precisa ir para outros passos. E esses outros passos não são fáceis, não são simplesmente atingíveis na suspeita, né? Então, um dos exames que são primordiais, que é o cateterismo cardíaco, não são todos os lugares no Brasil que conseguem fazer o exame da melhor forma possível. Então, se a gente for olhar a jornada do paciente com doença rara, é uma jornada muito pedregosa desde o começo, desde o início dos sintomas, porque, primeiro, a gente não tem centros o bastante com expertise para ensinar as pessoas a pensar naquela doença para fazer o diagnóstico, se a gente pensar em tamanho de Brasil. Então, eu vejo como, assim, a gente está falando do diagnóstico, né? Mas tem todo o diagnóstico, que é bem complexo, o encaminhamento para centro de referência, a parte medicamentosa. Então, é uma jornada que é um sofrimento do começo ao fim. E quando a gente fala do profissional, nós, profissionais de saúde, temos muitas vezes a dificuldade de conseguir chegar no exame. E aí a gente começa a lutar contra o sistema para fazer o diagnóstico, luta contra o sistema para, depois do diagnóstico, começar o tratamento. E aí, às vezes, dentro de um contexto de tantas dificuldades, às vezes o profissional de saúde ele perde o próprio ímpeto de ir atrás, né? Eu estou lutando contra o sistema, como é que eu faço isso? É muito difícil. Uma sensação de impotência gigantesca. Muito grande. Né? Muito grande. E essa doença tem essa característica, meio mescla, né? É o cardiologista que às vezes faz o diagnóstico, às vezes é um pneumologista que levanta a suspeita e vai para o cardiologista. Como é que está hoje? Não estava aqui no roteiro, tá, gente? Mas eu adoro fazer isso. Como é que está hoje o acesso ao cateterismo do lado direito? É complexo? É complexo. A gente fala que o cateterismo, quanto mais se faz, melhor ele é. Então, lógico que o cateterismo feito em centros de referência, ele tem muito mais detalhes, ele tem um olhar todo diferenciado. Eu tenho pacientes, Ariadne, que eu praticamente joguei fora 3 cateterismos. Então, o paciente foi submetido a 3 cateterismos que não me davam os dados que eu precisava, que eu não utilizei para diagnóstico e eu tive que submeter a outro procedimento. Então, isso aqui em São Paulo, né? Quando a gente... Meu Deus, agora eu fiquei com medo. Pois é. Serviços particulares. Falta conhecimento. Não é porque o paciente está num serviço particular que necessariamente tem alguém lá que sabe hipertensão pulmonar, fica nesse, né, tem cardio, tem pneumo, tem cardiopediatra, reumato, tem um grupo ali que estuda, mas às vezes não chega onde precisa, o conhecimento não chega onde precisa. E às vezes realmente o paciente é submetido a exames que não tem as respostas que a gente precisa, ele não tem o diagnóstico, então se não tem o diagnóstico, ele não tem o tratamento. Então é necessário o cateterismo para a gente iniciar com o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar para iniciar a terapêutica. É muito triste. E olha que é um procedimento invasivo, né? Que fique registrado aqui que a gente está falando de cateterismo, centro cirúrgico, né? Isso. Tem todo um procedimento para fazer o exame. Sem contar a questão dos deslocamentos homéricos que os pacientes precisam fazer. Então, tem paciente que vem do Acre
para fazer cateterismo em São Paulo, de Manaus. Só que você tem que colocar na conta que é um paciente que ele tá ruim de saúde, ele tá totalmente desestabilizado para ele pegar um voo gigantesco, chegar até aqui. Tem uma questão também da possibilidade do deslocamento, porque ainda o diagnóstico talvez não esteja confirmado. Então, tem a questão do TFD, que às vezes fica um pouco complexa. Então, é bem complicada essa questão de a gente não conseguir fazer o cateterismo direito aí em todas as capitais do Brasil, pelo menos. São detalhes, mas é bom a gente reforçar, né? Considerado padrão ouro, né? Para fechar o diagnóstico dessa patologia, é fazer o cateterismo do lado direito do coração. Então, isso aí é condição sine qua non, tem que ter em todos os estados, de uma maneira acessível e qualificada, para que se possa fazer bem o diagnóstico. Bom, nessa doença, a gente tem uma clara prevalência em mulheres, né? Uma característica. Existe, inclusive, uma expressão, né, que é o paradoxo de gênero, né, doutora Flávia? E essa maior incidência entre as mulheres traz características que a gente pode dizer próprias no tratamento? Essa seria uma dúvida. E além disso, a gente deveria levar em consideração essa abordagem terapêutica específica, né, com fatores diferenciados de gênero? Esse paradoxo, eu enxergo ele em dois momentos da hipertensão pulmonar. Um é em relação ao gênero, então as mulheres, né, o estrógeno, aparentemente ele dá maior chance da paciente ter hipertensão arterial pulmonar, porém, quando tratado, a gente já vem estudando que o estrógeno permite um melhor remodelamento de ventrículo direito, de arteríola pulmonar e uma melhor resposta às medicações aos ERAs, né? Então, o que a gente tem trazendo aqui para o Brasil, Bosentan e Ambrisentan, podemos falar em Ambrisentan no Brasil, temos acesso, não temos acesso, mas enfim, Bosentan e Ambrisentan. Próxima pergunta. E aos prostanoides. E uma menor resposta à via do óxido nítrico, que aí os homens responderiam melhor à via do óxido nítrico. Eu falo que aliar, não só isso, né, mas aí toda a discussão pelo risco de gestação das mulheres que têm hipertensão pulmonar. Então, elas são mais suscetíveis, mas elas respondem melhor a duas medicações conhecidas, né, isso nós já temos de conhecimento, mas o risco em relação à gestação. Então, todas as consultas a gente conversa sobre métodos anticoncepcionais, sobre o risco da gestação. Mas muitas cismam e vão adiante com gravidez mesmo com risco, né? A gente sempre tem que, a Débora me conhece, a gente aborda em cada consulta. A gente coloca os prós, os contras. É lógico que é um risco muito grande, mesmo um paciente que está indo bem, uma paciente que está indo em baixo risco, que está evoluindo bem, mesmo ela, uma respondedora, né, ela tem um risco de piorar após uma gestação. Então, tem realmente um risco. Mas eu queria falar sobre mais um paradoxo. Diga-me. Não só o paradoxo do gênero, mas o paradoxo da cardiopatia congênita. Eu, como cardiopediatra, são os defeitinhos no coração, né, que evoluem com hiperfluxo pulmonar, deveriam ser abordados no momento ideal, operado, fechado por cateterismo, os buraquinhos, e resolvido a cardiopatia congênita. Quando isso não acontece, o paciente evolui para hipertensão pulmonar, esse próprio buraquinho melhora o prognóstico dele quando comparado a uma hipertensão pulmonar idiopática. Eu acho outro paradoxo, porque aquilo que te fez mal, né, aquilo que te levou a ter hipertensão pulmonar, ele te protege a longo prazo, ele protege o ventrículo direito da disfunção a longo prazo. Quando a gente começa a estudar um pouquinho desse paradoxo, né, das mulheres que têm mais responde melhor a medicação, né, e também a cardiopatia congênita, assim, ele fez a hipertensão pulmonar, mas ele faz com que isso seja mais leve, que o prognóstico seja melhor ao longo prazo. Então, eu acho que a gente pode viver
70, 80, 100 anos e sempre vai se surpreender com as respostas do corpo, de uma sabedoria do corpo. A sabedoria. É como se o pulmão tentasse se proteger, tá vindo muito sangue aqui, o hiperfluxo, vou me proteger, fechei. E aí ele vai evoluindo e aquele buraquinho faz com que a pressão do ventrículo direito diminua, né? O paciente fica cianótico. Ele fica cianótico, mas ele vive mais e melhor. Então, são questões bastante interessantes. É super, super. Eu sempre me surpreendo, toda vez que a gente está estudando alguma patologia ou alguma situação, é que nem o leite materno, que nunca é igual. Se você tem um filho prematuro, a quantidade de gordura no leite é maior do que nos casos normais, para compensar e ajudar a criança a ganhar peso. Como? Existe uma sabedoria que a gente não conhece, ainda não sabe muito como vem, mas que está presente no corpo. Existe. Né? Débora, você quer complementar alguma questão com relação ao gênero? Porque eu já tenho aqui uma perguntinha para você, né? Porque você, além de ser uma liderança, é mulher, é paciente, né? Você enxerga essas especificidades de gênero na patologia? Enxergo. Essa questão dessas especificidades de gênero, o adoecimento na mulher, a gente sabe que ele é diferente do adoecimento no homem pelas questões de como a sociedade vê a mulher, né? Então, a mulher, via de regra, ela já tem jornada dupla. Então, trazendo como um exemplo, assim, ainda que essa mulher consiga acessar ali benefícios previdenciários, que é muito difícil, né? Vamos dizer que ela consiga acessar esses benefícios e consiga se aposentar. E aí, as mulheres com hipertensão, normalmente são mulheres em idade fértil, adultas, né, que são diagnosticadas com hipertensão arterial pulmonar, e aí ela vai para casa, e aí a família dela vai enxergar ela como alguém que parou de trabalhar porque precisa ter um repouso absoluto, porque a hipertensão arterial pulmonar, ela tem um potencial de ser altamente incapacitante para atividades básicas, como pentear o cabelo, escovar os dentes, o que dirá lavar um banheiro, o que dirá cozinhar todos os dias para a sua família. Então, são mulheres que têm filhos ali em idades crianças ou adolescentes, mais ou menos, e que precisam cuidar dessas crianças. E você já vai tolhindo essa mulher dessa possibilidade de ter esse descanso que é necessário. Não é uma questão de descansar para você restabelecer suas energias. Você não consegue realizar aquelas atividades. Você tem um impacto funcional muito grande dentro do seu corpo. Aí entram outras questões das mulheres que são diagnosticadas na gestação, que também é super crítico, né? Essa jornada da mulher que é diagnosticada na gestação. Tem a questão do estigma social com a mulher que não pode gestar, porque parece que a gente vai evoluindo, mas às vezes também parece que a gente está lá na Idade Média, né? Onde a sociedade meio que vê e estigmatiza a mulher que não pode gestar como alguém que não frutifica, que não pode dar frutos. Culturalmente ainda tem muito essa questão que abala muito psicologicamente a mulher. Então imagina uma mulher aí que é diagnosticada em idade fértil, numa idade em que possivelmente está se casando, recebe o diagnóstico fazendo exames na preparação para poder engravidar e aí recebe essa notícia. Então o impacto, além do impacto da doença, o impacto emocional, o impacto psicológico é muito grande assim dentro da jornada da mulher. Cobranças que às vezes, assim, não comparando os sofrimentos, é muito difícil para o homem também, mas cobranças que não existem em relação ao homem e que incorrem sobre a mulher. É como você mencionou, né? São os fatores culturais, né? Sim. E que vão atravessar, né, de uma forma transversal tudo o que você faz, né? Desde a mulher sendo enxergada como a chefe do cuidado, né? A gente fez uma pesquisa na Casa Hunter, 91% dos cuidadores das pessoas com doenças raras são mulheres. Então, a chefe do cuidado na cabeça das pessoas é uma mulher. 7 dias por semana, e agora é o contrário, é ela que precisa do cuidado, né? Realmente tem. É muito difícil a sociedade enxergar a mulher como aquela pessoa que precisa do cuidado, que não está. Não só cuidadora. Não só cuidadora. Cuidada. Exato. Desafio interessante para trabalhar enquanto organização. Sim. Né? Bom, doutor Alexandre, saindo um pouco da questão do gênero para uma questão mais de ciência, mas que a gente não poderia deixar passar em branco, queria falar contigo, né? Você tem dedicado um bom tempo hoje da sua vida à pesquisa de inteligência artificial e doença rara, o que é muito bacana, né? Sem sair do tema, já que o tema hoje é a HAP, como as pesquisas de inteligência artificial podem realmente
auxiliar a vida desses pacientes? Como é que se enxerga isso? Eu acho que você consegue pegar a jornada inteira. Então, você consegue pegar desde facilitar o diagnóstico, diminuir essa jornada de anos para um tempo menor, dias, fazer o que a Casa Hunter fez, né, com doenças raras, que tem um número fantástico para diagnóstico. Então, acho que isso é uma coisa que dá para fazer. A partir do momento que você traz um agente de auxílio diagnóstico, de levantar suspeitas, porque tem uma coisa muito relacionada à doença rara, e isso serve para todas as doenças, é que existe um preconceito médico quando você fala em doença rara. Sempre tem aquilo, isso é raro demais. Então, todo médico, e isso é um dado que é clássico e é real, todo médico, ele vê doença rara todos os dias. O ponto é que muitas vezes a gente não suspeita porque é muito raro. Isso aqui é muito raro, então é mais fácil você dizer que aquela pessoa tem um outro problema ou até dizer que é psicológico do que dizer que a pessoa tem, do que dizer que a pessoa tem uma doença rara. Então, se você pega um auxílio diagnóstico que vai te levantar possibilidades que você não tinha pensado simplesmente pelo fato de ser raro demais e te dá um caminho dentro da sua realidade, pode ajudar muito as pessoas. Então eu vejo nisso daí, por exemplo, eu tenho uma suspeita de hipertensão pulmonar. Qual é o exame primeiro que eu vou fazer? Vou fazer o ecocardiograma e um BNP. As pessoas muitas vezes não vão pensar no BNP. Se você tem, olha, esse caso é compatível com hipertensão pulmonar, sugiro ecocardiograma e BNP. Você já deu os 2 primeiros passos para um diagnóstico, e a partir daí você vai ajudando nessa jornada, você vai começando a encurtar aquela jornada, porque você diminui a necessidade de passar em diferentes especialistas, até que algum fale, não, mas isso aqui pode ser uma doença rara. Então, você consegue dessa forma. Eu gosto muito do número de que 3% da população mundial tem alguma condição rara. Então, por isso que eu falo, todo médico vê uma condição rara. Então, você já ajudou aqui. Se você conseguir dar o caminho e você consegue treinar a inteligência artificial para falar, olha, precisa fazer um EC e um BNP, você mora na cidade tal, essa cidade tal tem como referência esses exames nesse outro local. E você pelo menos tem um caminho, você trilha, entendeu? E a partir daí, aqui você tem um acesso, olha, precisa da medicação tal, onde é que é o centro de referência que consegue? Então, você consegue uma jornada inteira. E o mais legal disso tudo é que a gente está trabalhando também na parte de pesquisa. E a pesquisa é com criação de gêmeos digitais, que parece um nome intuitivo, mas é como se eu criasse o perfil da Débora digital, com todas as características possíveis dela, e na hora que você faz isso com vários pacientes da mesma doença, você começa a encontrar padrões que eram invisíveis. Então, eu posso, por exemplo, eu consigo fazer uma análise genética nela em 10 pacientes com doenças raras e hipertensão pulmonar. E aí você começa a ver que, poxa, eu tenho um padrão genético que é comum a todas essas que eu não sabia que existia. É muito bacana, Então, né? à medida que você consegue colocar uma inteligência artificial, e aí às vezes você vai ver padrões que são inimagináveis. Olha, existe um padrão que está relacionado com níveis de estrogênio X, que nunca ninguém tinha pensado, mas olha, a gente está vendo que tem alguma coisa, uma relação de estrogênio com progesterona Y, que ninguém tinha visto. Então a inteligência artificial, ao fazer isso, de criar gêmeos digitais, tem uma visão antes que era humanamente impossível e trazer novos insights para diagnóstico, para tratamento, para várias coisas ao longo do tempo, né? Acho que daqui 10 anos a gente vai ter uma outra medicina. Alguém tem alguma suspeita disso? Eu não tenho nenhuma, né? A gente realmente está num momento de revolução dentro da medicina muito interessante. Você propiciar essa possibilidade de encontrar, inclusive, elementos mais baratos para fazer o diagnóstico. Olha, surgiu um novo padrão, talvez não tão invasivo, que possa fazer com que o paciente com hipertensão arterial pulmonar, que mora lá no Acre, tenha a chance ao diagnóstico de uma maneira mais simples, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que está sendo muito falada, que é a medicina de precisão. Então, é você saber qual é a melhor medicação para aquela pessoa. Porque a gente, na verdade, hoje em dia, a gente
faz estudos para uma população gigantesca e você vê se a medicação funciona ou não, e depois você faz análise de subgrupo para ver se tem algum subgrupo ali daqueles que tem uma característica específica, ou que responde melhor, ou que responde pior, e a gente consegue diagnosticar e ver tratamentos novos com isso. Agora, se a gente conseguir ter uma lupa sobre essa visão, e aí você conseguir personalizar e falar assim, olha, para ela é melhor usar a ambrisentina, melhor do que a bosentana, né? Pequenas coisas. Individualizando. Talvez isso seja exatamente o futuro. Bom, doutora Flávia, aproveitando essa deixa aí, né, que é muito interessante, hoje a gente tem muitas pesquisas em curso, né, em andamento para a hipertensão arterial pulmonar, inibidores de enzima relacionados à proliferação excessiva de células musculares nas paredes das artérias pulmonares, moduladores de metabolismo, né, dessas mesmas células musculares, e até estudos, né, específicos do sistema imunológico e inflamatório, que são chaves, né, para a gente compreender bem essa doença. Como é que a senhora tem acompanhado todas essas pesquisas? A senhora acha que a academia tem um especial interesse em uma delas, né? O que a senhora tem como algo promissor à vista? Bom, Ariadne, a gente passou todo esse tempo trabalhando em 3 vias, né? Vias que agiam na fisiopatologia, basicamente na vasodilatação. Algum pouquinho de remodelação, mas assim, o que a gente via mesmo era vasodilatação, tanto óxido nítrico, quanto via de endotelina, quanto via de prostaciclina. Agora, com a 4ª via, né, a gente está tendo aí, brigando pelo acesso ao sotatercept, né, a gente já tem aprovação da Anvisa, e aí agora a gente vai lutar pelo acesso ao sotatercept, que é um inibidor de sinalização da activina. A gente vai agir em remodelamento, a gente vai avaliar, a gente vai agir em diminuição de parede muscular, né? Então, isso influencia em resistência vascular pulmonar diretamente. Essa 4ª via vem como uma esperança, tira pacientes, os estudos assim, tirou paciente de fila de transplante. Uau. Tem um impacto em evento de mortalidade, em mortalidade mesmo, bastante importante. Então, que é a tarefa, né, de todos nós lutar por acesso a boas medicações. Estamos com a 5ª via, que é o seralutinib, que a gente já tem aí a fase 2 com uma ótima resposta, esperando agora, acho que no final do ano deve ter resultado de fase 3, mas também nessa perspectiva de remodelamento, né, de diminuição de vasos, de parede de vaso, de queda de resistência vascular pulmonar. Estudos aí até a 7ª via a gente já tem. Então, para quem trabalhou aí por 2 décadas com 3 vias, realmente é uma perspectiva. A gente quer apressar, né? A gente quer apressar acesso, os pacientes sabendo também, lógico, né? Todo mundo quer o acesso. Para as crianças, o sotatercept está tendo o estudo na faixa pediátrica. Uau. Sempre bom falar essas coisas para o pessoal ficar atento. Faixa pediátrica também a gente está tendo o resultado de Selexipag, no estudo Salto, e do Tomorrow de macitentana. Então, estamos olhando aí para as nossas crianças também. Temos boas perspectivas. Temos pressa, né, Débora? Mas temos boas perspectivas. Nossa, só boa nova. Isso aí a gente já sai daqui com um ânimo mais elevado. Né? Isso. Débora, eu acho que, além de repercutir isso, eu fico imaginando que você acompanha isso, né, na lupa, Sim. todos os dias, né? Eu brinco que o Clinical Trials é o endereço mais procurado do paciente e das associações com doenças raras, né? Para quem não sabe que está assistindo a gente, Clinical Trials é o site do governo americano, onde todas as pesquisas clínicas que estão acontecendo no mundo estão lá dentro. Você digita clinicaltrials.org, né? .gov, porque é do governo americano, e você vai encontrar lá. Infelizmente, tudo em inglês, é do governo americano, mas é uma referência excelente para você que tem uma doença rara e que quer acompanhar, tá? Mas me conta, essa participação das associações hoje no mundo das pesquisas clínicas é uma coisa super comum. A gente fala
5, 8 anos atrás era muito raro, mas hoje é cada vez mais comum. Associações que se juntam, buscam recursos para, às vezes, financiar uma pesquisa, participam ativamente do processo, acompanham os resultados, né? Como é que a Abraf está participando disso? Vocês têm acompanhado? Sim. A Abraf, ela atua como uma ponte entre a ciência e a comunidade de pacientes. Então, a gente procura ser um hub ali, onde os pesquisadores nos procuram para que possam acessar a nossa comunidade de pacientes. E a nossa comunidade de pacientes, ela enxerga a Abraf como um guardião de algo que seja um processo ético, seguro, que realmente possa prover representatividade, né? A gente fomenta e incentiva muito a questão da pesquisa no Brasil, especialmente porque aqui no nosso país a gente é geneticamente muito mixado, né? Muito misturado. Então a gente sabe que em termos de representatividade, uma pesquisa que é feita ali na Europa, nos Estados Unidos, não reflete exatamente a realidade dos pacientes aqui do Brasil. Então a gente fomenta muito, acredita muito e procura, assim, realmente fazer essa conversa acontecer dentro de pesquisas que a gente vê que são realmente sérias e seguras e eticamente legais, assim, para o paciente. E aí eu queria trazer uma outra perspectiva, né? Essa é a perspectiva da associação. E aí uma perspectiva como paciente, vendo essa questão das pesquisas, e que é uma perspectiva dos pacientes da comunidade que participam e que estão ficando sabendo cada dia mais, tem uma pesquisa disso, uma pesquisa daquilo, como a doutora Flávia falou, foram muitos anos onde você não ouvia falar sobre isso, né? Era completamente invisível, é muito novo, né? assim, até um processo educacional, porque como não existia uma oferta tão grande de tantas pesquisas, o paciente não sabia exatamente, mas o que é? Como que é participar de uma pesquisa? E é muito interessante a gente precisar educar em relação a isso, porque está tendo muito. Eu vou virar rato de laboratório? Era a pergunta que eu ouvia quando a gente falava com os pacientes. Assim, não, amigo, é algo muito, muito, muito complexo, sem dúvida. Sim. Levando em consideração o nível de educação de cada paciente, isso é um desafio, né? Mas, sem dúvida, é a oportunidade de ouro para quem tem uma doença rara. É uma oportunidade única. E o paciente, ele começar a ver essas coisas acontecendo, quando você tem uma doença rara, você tem a sensação de que você está abandonado. Como o doutor Alexandre mencionou, às vezes é um pouco abandonado porque, poxa, não tem o que eu posso fazer, não tem um medicamento, não tem um tratamento adequado, então eu vou colocar você de lado porque eu não sei muito o que fazer com você. O paciente sente isso, você sente que você está sendo deixado de lado, você sente que para você não tem, vem todo mundo, você espera que, vamos ver o que acontece. E aí você está em face a pesquisas e mais pesquisas e novos medicamentos, é uma esperança de futuro, né? Você começa a sonhar novamente, ter propósito, fazer planos, ter mais perspectivas de envelhecimento, de tudo mais, assim, isso impacta... Qualidade de vida. Qualidade de vida, é muito bom para o paciente. Ainda que ele não participe, ele saber que está tendo a pesquisa, é maravilhoso. Bom, parece que não, mas a gente já está terminando o nosso encontro aqui, mas acho fantástico essa oportunidade de troca entre associações e médicos, né? Sempre sai algo muito proveitoso para ambos, né? É curioso como do lado da parte, que eu digo, a parte médica também sai modificada desses encontros. Então, doutor Alexandre, eu vou para sempre falar, e agora eu arranjei uma cardiologista rara, né? O doutor aqui é um conhecido antigo da Casa Hunter, e a gente sempre se refere a ele como um pneumologista raro, né? O doutor Atanásio é o outro pneumologista Meu raro. Meu sócio. Não é à toa, entendeu? Não é à toa que o cara está junto com raras, né? Então, como é que você vê, em termos assim de atenção a doenças raras, né? As ações que são possíveis, né? O que a sociedade civil hoje pode fazer para mobilizar os médicos, né? Que é um tema muito importante para a gente, cada vez mais atual, né? Médicos advocates, né? Médicos que advocam também em favor dos pacientes, para se engajar, né? Porque a gente realmente precisa dessa expertise na hora em que a gente vai para Brasília conversar com parlamentares ou mesmo até o Ministério da Saúde pedindo um apoio. Eu acho que o desafio, se a gente for parar para pensar, para mim ele começa na primeira parte, que é dentro do consultório, que é a escuta. Eu acho que quando a pessoa tem, de novo, uma doença rara, a gente não está acostumado para ver aquilo. E muitas vezes a gente termina
negligenciando o que está na nossa frente. Por isso que eu acho que assim, a escuta, né? Quando a gente criou a nossa clínica, a gente falou assim, vamos pegar doenças raras e graves mesmo. A gente tinha esse nicho. E o que a gente sempre colocou, e muita gente termina nos procurando por isso, é porque eles precisam ser escutados. Muitas vezes é simplesmente isso, passa em vários médicos e às vezes a gente negligencia, ou porque não conhece, ou porque está atolado de trabalho, assim, o médico é humano também, né? Então, tanto que eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa se diferenciar cada vez mais é na escuta ativa. Então, e a gente não tem esse treinamento na faculdade de medicina. A gente não aprende a escutar. E aí, a partir disso que eu falo, olha, como é que a gente vai mudar toda uma cultura médica que vem desde a faculdade, que é a capacidade de escutar e a gente descer um pouco do nosso pedestal. Médico, se a gente pegar 30, 40 anos atrás, né, os meus professores foram ensinados por professores e assim vem de que nós estamos num pedestal. O médico, ele está acima, né? Eu digo o que você tem, eu digo o que você tem que fazer, né? Ele não me escuta, né? O paciente é o que não escuta. Mas não, a gente tem que descer do nosso pedestal, nós somos iguais, somos humanos, com um objetivo em comum, que é fazer com que aquela pessoa que está sofrendo, ela tenha um alívio no seu sofrimento. Quer seja através de um tratamento, quer seja através de um diagnóstico, que às vezes o simples diagnóstico e saber o que é que vai acontecer, né, qual é o habitual, já é muita coisa. Ou simplesmente estar do lado para aliviar o sofrimento. Às vezes é simplesmente estar junto. Olha, a gente está junto aqui, o que vier pela frente a gente vai enfrentar junto. Então acho que assim, se você perguntasse qual é o ponto, para mim é cultural e isso é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa falar muito sobre isso e não ter muito pudor de falar, olha, nós médicos somos uma classe que tem um ego muito alto. Ponto. Isso é uma verdade. Bom, como eu costumo dizer, está registrado, né? Eu espero que muitos médicos ouçam, prestem atenção, porque vocês, para nós, são deidades no bom sentido. São pessoas que dedicaram, no mínimo, por baixo, 8 anos de sua vida só para estudar essa profissão, para se qualificar, para estar realmente preparado para ajudar outro ser humano. Então, se abrir só um pouco o canal do diálogo, isso já vai mudar muito em termos de diagnóstico, em termos de conforto. Você falou de estamos juntos. Muitas das vezes é só isso que ele quer ouvir, porque o diagnóstico per si já é um diagnóstico conclusivo, não tem muito o que fazer além disso, mas ele quer ouvir. Ele quer alguém para não se sentir só, né? Então isso é muito importante. Então, gente, não sei nem o que dizer. Muito obrigada, caríssimos. A gente está encerrando, né, essa participação. É sempre uma oportunidade maravilhosa de ouvir pessoas incríveis como a doutora Flávia, doutora Alexandre, você, minha amiga Débora. Então, enfim, pessoas da mais alta competência para falar do tema e que traz muita luz para os pacientes, né? Eu gostaria de ouvir, então, as considerações finais de vocês. Pode começar com a senhora, doutora Flávia? Posso, Ariadne. Bom, agradecer, eu acho que essa é uma oportunidade fantástica, porque depois de tudo que conversamos aqui, o que a gente precisa é de conhecimento, dessa escutativa, de entender que pode ter alguma coisa diferente. Essa coisa diferente pode ser hipertensão pulmonar, ela precisa de um diagnóstico, ela precisa de um tratamento. Então, esse tipo de movimento, né, da Casa Hunter, da Abraf, tentando chegar a uma pessoa que pode conhecer uma pessoa, eu falo assim, a hora que a gente trata de uma paciente, isso é extremamente gratificante, ver uma paciente bem, extremamente gratificante, mas a hora que a gente consegue passar informação para que outras pessoas consigam cuidar, consigam saber, consigam expandir essa informação, né, pelas sociedades, de qual forma que seja, isso é fantástico. Então, eu me sinto extremamente grata, só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada, Casa Hunter. Somos honrados. Doutora Alexandre. Bom, de novo, agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre doença rara, mais as pessoas começam a entender e veem não só os portadores de doença rara, que eles não estão sozinhos, assim como os outros, os profissionais de saúde
sabem que existem doenças raras e que precisam dar atenção a elas. Então, eu acho que é super importante, sim, ter esse contato de pacientes, de associação, junto com a gente. E eu acho que essa junção de doenças raras, né, é uma coisa muito importante, porque aquela frase de que somos raros, mas somos muitos, é exatamente isso. Então, quando você pega uma doença que vai ter 10 pessoas aqui, outra doença que tem 20 ali, outra que tem 100 ali, e você começa a juntar todo mundo, vira muita gente. E aí essas pessoas precisam de voz, e juntando as doenças raras, você dá voz a uma quantidade muito grande de pessoas, e acho que é isso que a gente precisa. Muito bem lembrado, doutor. 13 milhões de brasileiros, no mínimo 50 milhões de brasileiros, se a gente associar os cuidadores, né? Ariadne, muito obrigada por essa oportunidade. A Casa Hunter sempre fazendo um trabalho magnífico, trazendo voz para os raros de todo o Brasil. Eu acho super importante ter essa oportunidade de a gente falar sobre hipertensão arterial pulmonar, é uma doença invisível e super estigmatizada, então toda oportunidade a gente agarra com unhas e dentes. Falar que para os pacientes e cuidadores que a BRAF tem uma comunidade de pacientes e tem uma central do pulmão. Você pode entrar em contato lá no site da BRAF, se você precisa de amparo, de informação, como eu posso acessar um centro de referência, se você é recém-diagnosticado e está completamente perdido, quer entrar numa comunidade, entre em contato com a gente e a gente com certeza vai te amparar. Muito obrigada, Ariadne. Nossa, eu que agradeço. Então, além dessa dica genial que ela deixou aqui, né, da central do pulmão, super importante, fiquem atentos, tem muitas informações soltas por aí a quem você pode recorrer. Você tem a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são referências, você está querendo entender mais, vai na Casa Hunter, entra no site, consulta os vídeos, liga, telefona, assim a gente vai adiante, fica mais forte e consegue superar os desafios. Muito obrigada pela sua participação.